Glória a Deus. As alianças. Nessa oportunidade eu quero trazer para você 8 alianças de Deus para com a humanidade e uma aliança do anticristo. A primeira aliança que nós queremos trazer está em Apocalipse 6, verso 12. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse, no cavalo branco de Apocalipse 6, verso 12, é o anticristo, com suas alianças. Essa aliança, em formato de arco, significa acordos, alianças. E a Bíblia diz que ele vem com coroa. Ele vem dominando para dominar. E irá vencer. Vem para vencer. Essas alianças são as alianças que o anticristo fará na tribulação e grande tribulação, na pessoa do anticristo, segundo a grande permissividade de Deus. Pois tribulação e grande tribulação será o governo do anticristo sobre a terra, e Deus permitirá, com limitações, o agir do anticristo através dessas alianças. E agora eu quero te falar de 8 alianças que o Senhor Deus fez e ainda fará com a humanidade. A primeira aliança está no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A primeira aliança, chamada aliança edêmica, foi a aliança realizada no Éden, quando Deus dá ali a orientação de que todas as árvores poderiam ser consumidas, menos da árvore do bem e do mal. E nós conhecemos a história, e a história relata que a Eva foi tentada pela serpente, acaba por ceder, e ela prova, como também Adão. E na viração do dia o Senhor busca Adão e pergunta: onde estás? E Adão fala: Senhor, tive medo e me escondi. Logo Deus percebera que a primeira aliança fora quebrada da parte do homem para com Deus. Então Deus, por causa disso, os expulsa do Éden e coloca ali na vida do homem diversas situações, entre elas de que o homem deveria, para comer, suar. Do suor do teu trabalho comerás. E a mulher, então, ao dar à luz, sentiria dores, entre tantas outras coisas. E agora, a segunda aliança que Deus faz está em Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15, quando Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aleluia. Esta é a aliança adâmica, uma aliança que Deus fez com Adão e que se cumpriu no nascimento de Jesus, o nascimento virginal, concepção virginal de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte na cruz de Jesus, inocente, imaculado, e a sua ressurreição, quando então Jesus pisou na cabeça da serpente, e a serpente feriu o calcanhar de Jesus quando este foi cravado na cruz. A aliança adâmica, o Senhor cumpriu. E lá no livro de Gênesis, capítulo 9, e o versículo de número 16, a terceira aliança, a aliança noética, quando Deus então, sabendo que a maldade do homem era
muito grande sobre a terra, tomava conta da humanidade. O Senhor faz uma aliança com Noé e manda que ele construísse a arca, e ele constrói a arca por cerca de 90, outros dizem 120, enfim, por muitos anos, dezenas de anos, ele constrói a arca. Entre os animais aos pares, dos animais puros, 7 pares, e dos animais imundos, apenas um par. Entra na arca Noé, os seus 3 filhos, suas 3 noras e a esposa de Noé. E eles ficam ali, aleluia, navegando com aquele grande dilúvio. E após passado alguns dias, Noé então atraca a sua arca e ele desce da arca, e Deus mostra para Noé um arco-íris. E lá no capítulo 9, verso 16, diz a Bíblia: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Não se terminaria mais a humanidade pelo dilúvio. Estava ali a aliança noética. E a Bíblia fala ainda da aliança que ele trava, que ele fala com Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, o versículo de número 2, quando diz Deus a Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Quando Deus fala a Abraão para que Abraão saia da sua terra, da sua parentela, porque dele, de Abraão, Deus faria ali então uma grande nação. Esta é a aliança abraâmica. Foi de Abraão que Deus construiu, fez surgir a nação de Israel, dando a eles uma conduta, quando resgatou eles ali do Egito, através de Moisés no deserto, lançando-lhes então os 10 mandamentos, ou melhor, para melhorar a frase, como base os 10 mandamentos e cerca de 613 leis que os israelenses deveriam cumprir, dando então a Abraão, fazendo em Abraão a 4ª aliança. Lá no capítulo número 19 de Êxodo, capítulo de número 19 de Êxodo, no versículo de número 5, diz a palavra de Deus que Deus ali faz então agora uma aliança mosaica. Êxodo 19, verso 5, diz a Bíblia: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quando Deus fala a Moisés, partindo de Abraão, Isaque, Jacó, José no Egito, Moisés resgatando a nação de Israel, no deserto, Deus faz a aliança com Moisés. A 5ª aliança, a aliança mosaica, que nada mais é do que o padrão de conduta para a nação de Israel. Aleluia. No capítulo de número 30 de Deuteronômio, glória seja dado o nome do Senhor, capítulo de número 30, versículo de número 3, Deus faz a aliança ainda com Moisés na Palestina, que esta aliança em parte aconteceu no ano de 1948, quando Israel é tido então por Estado. Capítulo de número 30, versículo de número 3 do livro de Deuteronômio. Diz a Bíblia: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajudará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Deus promete, depois da aliança mosaica, na 6ª aliança palestiniana, onde aconteceu então o nascimento do Estado de Israel e que se cumprirá no final de grande tribulação, essa aliança palestiniana.
A Bíblia ainda fala sobre a sétima aliança, a davídica, quando Deus fala no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quando Davi deseja construir a Deus um templo, uma casa, quando Davi deseja colocar a Arca da Aliança numa casa apropriada para Deus, vem o profeta Natã e diz a Davi: seu sentimento é nobre, o seu pensamento é nobre, porém quem fará esta casa será o teu filho, que sairá da tua descendência. E Deus faz a aliança com Davi, prometendo a Davi que sempre haveria um sucessor da descendência de Davi no trono de Israel. Aleluia. E a Bíblia então faz essas 7 alianças com a nação de Israel. E essa aliança davídica se cumprirá por completo no ano milenar, quando Jesus se assentará no trono para reger as nações do mundo inteiro no ano milenar. E a oitava aliança, ela é apontada para a igreja. A oitava aliança, ela é apontada para o cristão, para todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 8, e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aliança no futuro, para este tempo, com Israel ainda, e apontando para a igreja, como falamos, 9, verso 15 de Hebreus. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é firmado no caso dos mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue de bezerros e bodes com água e lã, tinta, escarlate, isopo, e as espargiu, não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Aqui a aliança aponta para toda a igreja daqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, seu remidor. Aqueles que aceitam a Jesus, a aliança de sangue derramado ali na cruz, como os judeus, no capítulo 1, verso 8 e 9 de João, 11 e 12 de João, capítulo 1, versos 11 e 12 de João, diz a Bíblia que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que aceita Jesus, está firmada a aliança, parte de criatura para filho, sendo eles agora fazendo parte de uma aliança de sangue derramada na cruz, vivendo para Jesus, direto para a eternidade, na salvação do nosso Cristo Jesus. Essas são as alianças, 8 alianças preparadas, aleluia, já realizadas, e uma aliança do anticristo, que se cumprirá na tribulação
e grande tribulação, e outras 2 alianças para Israel no final de grande tribulação, e a última aliança, fazendo parte da 8ª, para toda a igreja, ou seja, todo aquele que aceita Jesus como seu suficiente Salvador, aleluia, já faz parte desta nova aliança. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.